Olá pessoal, tudo bem? Vamos terminar oficialmente a nossa parte sobre corridas, né? Então a aula de hoje são as considerações finais que vocês vão ter como uma organização por tópico na cabeça de vocês, né? Na nossa última aula teórica eu passei para vocês alguns aspectos sobre a corrida, tanto ela sendo manifestada como esporte de longa distância, curta distância, como treinamento, como preparação física, etc. Só que eu resolvi fazer aqui um apanhadinho sobre o que a gente mais usou, né? O que significa mais questão de termo mesmo, para vocês terem tudo especificados na mente de vocês na hora de a gente fazer a nossa prova. Então esse guia aqui aliado com o outro é o resumo, e esse aqui seria a síntese do resumo, vamos dizer assim, né? Justamente para não deixar dúvida com ninguém, porque nós trabalhamos a corrida nesse bimestre não como um esporte em si, né? Trabalhamos a corrida como uma prática de atividade física, uma prática de exercício físico, né? Vocês já sabem muito bem a diferença entre atividade física, exercício físico, jogo e esporte. E a corrida, ela é um dos principais exercícios físicos que a gente pode ter para a preparação do nosso corpo para qualquer modalidade que seja, ok? Então vamos lá, vamos falar da corrida como ela tem duas manifestações principais: a corrida como esporte, que é presente principalmente no atletismo, sob a participação em provas de pista e em provas de rua. Como a gente viu, em provas de pista a gente tem basicamente as provas de velocidade e as provas que a gente chama prova de fundo, geralmente até 3.000 km a gente consegue ver. 3.000 km é ótimo, né? Nenhum carro. 3.000 metros a gente consegue ver numa pista. E acima disso a gente consegue ver as provas de rua, como as corridas de fundo, meia maratona de 21 km, as maratonas de 42, né? Corrida de fundo famosíssima que a gente tem, que é a São Silvestre. E a gente tem uma corrida que eu gostava muito de fazer, que era a corrida de Reis em São Caetano. E tem as ultramaratonas, que são aquelas literalmente de tirar o couro, né? Que são tem até outra maratona em deserto, em região desértica, que a pessoa faz 100 quilômetros, 200 quilômetros de ultramaratona. São pessoas extremamente preparadas para esse tipo de treinamento, não é só o treinamento físico, metabólico, tem um treinamento mental extremamente forte. Não que os outros não tenham, mas a parte psicológica nos esportes, principalmente no atletismo e nas corridas, é uma parte muito predominante, né? A psicologia esportiva está entrando com muito mais força agora nessa virada de século. Já começou a se ver mais, né? Mas de 2010 para cá isso ficou sendo muito frequente. E a gente tem o nosso principal, no caso que a gente trabalhou na escola, como exercício. Por que como exercício? Corrida é uma prática de atividade física, de exercício físico, que a gente faz em meio terrestre. A gente faz ela em terra, em solo. A gente tem a devolutiva do impacto do nosso corpo no solo em movimento, e isso nos traz uma série de fatores positivos. Como a gente está fazendo isso numa velocidade diferente à velocidade da caminhada, algumas coisas são melhoradas com um pico maior. A principal delas, que a gente já repara, é a resistência cardiorrespiratória. E a resistência do trabalho cardíaco e respiratório, ou seja, é aquela melhora que a gente sente no funcionamento do nosso coração, da circulação sanguínea e da respiração. Quando você precisa movimentar o seu corpo com mais velocidade, além da velocidade normal que ele está, você fazendo isso periodizado, numa sequência, num ritmo, num ciclo de treinamento dividido em macrociclo, mesociclo e microciclo, você consegue atingir o objetivo da melhora da sua resistência cardiorrespiratória. Por quê?
o seu coração ele vai ter que aprender a bombear mais sangue, então ele vai ter que ficar um pouquinho maior, e a qualidade da sua respiração, do seu metabolismo aeróbio, as reações químicas que acontecem, que a gente vai ver nos próximos anos, dentro das células, as trocas gasosas que acontecem do pulmão com o sangue, do sangue com os músculos e o caminho de volta, isso fica muito otimizado. É a resistência cardiorrespiratória. Consequentemente, como a gente está em movimento cíclico, fazendo o mesmo movimento por milhares e milhares de passos, por milhares e milhares de segundos até, vamos dizer assim, se converte em minutos, se converte em horas, a resistência muscular ela é aumentada em nível estratosférico, porque você vai fazer o mesmo movimento muitas vezes. Quando a gente vai trabalhar a resistência muscular, é isso que a gente tem que fazer. Dar o máximo de estímulo para o músculo por um determinado período de tempo longo. Lógico que a gente vai trabalhar resistência a intensidade baixa. Porém, se eu quero trabalhar numa intensidade mais alta, eu começo a trabalhar a minha velocidade, que é a capacidade motora da gente deslocar em linha reta o nosso corpo do ponto A ao ponto B, né? É a velocidade que você sai da linha de partida até a linha de chegada. Consequentemente, se você melhora a sua velocidade, você vai ter um ganho também na sua agilidade. A agilidade, uma vez eu ouvi uma definição muito bacana depois que eu me formei, né, que é uma coisa interessante. É a capacidade motora que você tem de alterar a posição do seu corpo e o centro de gravidade dele no espaço no menor tempo possível. Ou seja, é a capacidade que você tem de movimentar muito rápido o teu corpo para cima, para baixo, para frente, para trás, no menor tempo possível. Se você tem velocidade, você tem que aprender a fazer isso de uma maneira ritmada. Se você imprime um ritmo mais intenso na sua corrida, você tem uma corrida visando mais curta distância, uma corrida mais de força. Se você imprime um ritmo mais paulatino, um ritmo mais ameno, para você conseguir correr muito mais tempo, você está entrando numa corrida de longa distância. É aqui enfatiza mais ainda a resistência cardiorrespiratória. O equilíbrio ele é visto pelo fato de que você precisa a todo momento estar mudando a posição do centro de gravidade do teu corpo, deslocando ele para frente. Você fazendo isso de uma maneira mais rápida do que a sua caminhada normal, seja de longa distância ou seja de curta distância, você vai acabar melhorando o seu equilíbrio, porque a sua resistência muscular, a sua força muscular, membro superior, relação cintura, joelho, tornozelo, o posicionamento do teu corpo, a maneira com que você responde, propriocepção da posição do seu corpo. O que é propriocepção? Propriocepção é você perceber a posição que o seu corpo está sem você olhar para ele. Existem mecanismos musculares para isso, né? Então o equilíbrio ele também melhora. Então olha só, com a corrida a gente melhora uma gama muito grande de capacidades motoras. Isso aqui, se a gente pode colocar, até melhora, se a gente trabalhar a corrida como explosão, você trabalha a força muscular, você trabalha força explosiva, que é a potência muscular, você ganha uma infinita gama de melhora nessas capacidades. Não é à toa que desde atletismo até treinamento de basquete, futebol, ginástica olímpica, artes marciais, a parte da corrida ela está presente como treinamento, e é isso que a gente fez. O que a gente fez com vocês esse bimestre foi passar proposta de treinamento que vocês consigam fazer a corrida tanto como uma preparação física, tanto como um treino normal para você melhorar essas capacidades físicas que estão aqui, e até treinamento sim para a corrida propriamente dita, né? Lógico que a gente não trabalhou as saídas que a gente faz do chão, a gente não trabalhou isso, que isso a gente vai fazer em aula, lá na escola, em aula presencial, né? Como envolve posturas específicas, é interessante eu estar mostrando para vocês lá, ok? Mas aonde a gente chega com isso? A gente chega
nos aspectos mentais. O principal deles é, quando você faz uma prática regular de atividade física, e a corrida é uma ótima maneira de você fazer uma prática de atividade física relativamente simples. É lógico que todas demandam, se possível, a presença de um profissional, e vocês só vão fazer esses exercícios se forem acompanhados com os pais de vocês. Principal satisfação. Satisfação por quê? Porque gradualmente você vai vendo melhora. Você vai vendo melhora do seu estado geral de saúde. Mesmo que você seja o cara mais saudável do mundo, sempre melhora. Você vai percebendo ganho na sua massa muscular, você vai percebendo perda de peso, de massa não muscular, que a gente chama de massa gorda, massa de gordura. Você vai percebendo, se você tiver feito um exame de sangue, você vai ver as suas taxas metabólicas todas melhorar. E uma coisa que a gente se preocupa muito hoje, na idade de vocês, é com o colesterol na adolescência. Na infância, na adolescência, está terrível. Se vocês têm colesterol na infância e na adolescência, vocês não fazem ideia dos malefícios que isso pode trazer para vocês na fase adulta. No final da formação de vocês, principalmente no final da formação cardíaca de vocês, os prejuízos que isso pode trazer. Então, se vocês colocarem uma alimentação bacana e uma atividade física, principalmente com essa parte da corrida que a gente tem falado tanto, vocês vão ver que os benefícios só vêm. Se a gente fala de satisfação, a gente fala da sensação de prazer. Quando a gente termina um exercício, durante o exercício a gente produz, a gente vai entrar nos nomes dessas substâncias também em aula, né? Dopamina, serotonina e por aí vai, o que cada uma delas faz no nosso corpo. A gente libera substâncias, produz substâncias que nos dão a sensação de prazer. Por isso que dizem que o exercício vicia, mas é um vício bom. A gente começa a gostar da sensação pós-treino, né? Como eu falo para os alunos do Karatê, que o Karatê ele mescla, né, atividade de extrema intensidade e atividade de baixa intensidade. Extrema intensidade e baixa intensidade. Quando termino o treino, até eu quando termino o treino, mas eu sempre falo para eles que a gente fica naquele barato pós-treino, sabe, aquela sensação de ficar parado olhando para o nada, um relaxamento total, profundo, como se fosse uma meditação. A autoestima vai melhorar. Se você sente que teu corpo está melhorando, que as suas qualidades físicas estão melhorando, sua postura está melhorando, a sua autoestima, ou seja, a maneira a qual você gosta de você, também vai melhorar. E confiança. Não dá para a gente falar desses três aspectos anteriores sem a gente mencionar confiança. Se a gente sai mais satisfeito, com uma sensação de prazer e uma autoestima maior, a nossa confiança no quê, professor? Confiança em você mesmo. Ela totalmente é melhorada. Então olha só, 3 vezes por semana, um exercíciozinho de corrida. Olha quanta coisa a gente consegue ganhar. Mas professor, eu não estou querendo saber nada disso, estou querendo só saber da prova. Amigo, a prova é o seguinte, a prova é o que a gente falou antes, na outra aula, e vocês vão ter que entender o que é a corrida. Como exercício, o que ela melhora. Eu expliquei bonitinho já para vocês. E os aspectos mentais da corrida. Onde que a gente usa a corrida? Para que a gente usa a corrida? Né? Para quê? Então é isso que vocês vão falar. Para que já foi falado. A gente pode usá-la tanto como esporte ou como uma prática de atividade física. Uma prática de atividade física para quê? Para melhorar determinadas capacidades motoras. Quais são essas? Mas só melhora a capacidade motora? Não, porque o corpo humano, o ser humano, ele não é só algo material. Ele tem uma parte imaterial que é chamada de mente. Então essa mente dele, a psique, também sofre influências positivas. Agora calcula vocês, estando com corpo melhorado, mente melhorada, o ser de vocês fica melhorado. Eu falei aqui da corrida porque é o esporte do bimestre, né? Assim, a atividade do bimestre, outdoor que a gente fez. Mas é qualquer coisa. Qualquer atividade física vai levar vocês nisso aqui, ó. Tá? Qualquer atividade física, seja basquete, handball, artes marciais, ginástica, futebol, qualquer coisa vai levar vocês a esses 4 aspectos. E tem muito mais que eu não mencionei. Maravilha? É isso, pessoal. Eu agradeço de coração a presença de vocês.
Espero que vocês tenham uma boa prova. Pelo que eu estou vendo, pela frequência de vocês, pelas perguntas que vocês me mandam, com certeza a gente vai ter uma boa prova sim, ok? Estou morrendo de saudade, até sonhei que estava dando aula de ontem para hoje. Sonhei que estava lá presencialmente, estava todo mundo sem máscara, maravilha, todo mundo assim, treinando mesmo. A quadra estava diferente, a quadra estava verde, não sei porquê, não é porque eu sou palmeirense, mas a quadra estava verde e eu achei bacana, assim, foi, puxa vida, a vontade da aula que não passa. E vocês estão respondendo bem, vocês conversam, vocês perguntam, vocês vêm me procurar, é assim que tem que ser, ok? Contem sempre comigo, tudo bem, pessoal? Nos vemos oficialmente na semana que vem, já com exercícios. Fiquem com Deus, até mais.